Falei com vocês, né, que a gente ia discutir um pouco hoje mais do trânsito e as ocorrências envolvendo motociclistas. Os dados são muito assustadores. Nós temos de janeiro a agosto de 2026, gente, 330 pessoas que perderam a vida, ou pilotando moto ou no carona. Eu vou conversar agora com o Gederson Lobato, ele é gerente de fiscalização de trânsito do Detran. É sempre um parceiro nosso aqui quando a gente fala em conscientização no trânsito. Gederson, bom dia. Bom dia, Fernanda, Adalberto, todos os nossos ouvintes aí da CBN. Vamos falar um pouquinho, Gederson, sobre esses dados? Vamos lá, vamos falar. Como vocês conseguem mapear essas ocorrências? São os dados oficiais de batalhão no local do acidente? Isso, na verdade, Fernanda, aqui no estado, né, do Espírito Santo, a gente tem orgulho de dizer que nós temos um dos bancos de dados mais qualificados sobre morte no trânsito do país, né? Porque todos os corpos, né, de qualquer tipo de morte violenta precisam passar por perícia no IML, então há uma integração muito forte aqui entre os órgãos de segurança pública e o Detran. Ele disponibiliza um sistema de registro de óbitos, então todos esses óbitos vão sendo qualificados pelo observatório da CESP, né, e o sistema é sempre mantido atualizado, então são dados principalmente do IML, né, e qualificados com todos os registros de ocorrência do SAMU, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da PRF, das diversas instituições que atendem os sinistros de trânsito. E Gederson, um dado que me chamou a atenção quando eu estava levantando essa pauta, que essas ocorrências elas envolvem, né, tanto quem está pilotando a moto, quanto quem pode ser o carona. Agora, desse universo aí, cerca de 90% das ocorrências com óbito são justamente de quem está pilotando a moto. Isso, também a moto tem essa característica, né, de ser um transporte utilizado de maneira individual muitas das vezes, né, Adalberto? Embora a gente tenha notado um crescimento significativo no transporte de passageiro por aplicativo, por exemplo, no dia a dia, se você olhar no trânsito comum, você vai ver que a moto é muito utilizada com apenas o condutor, e isso também pode refletir nesses dados. Mas temos observado alguns sinistros nos últimos dias em que há a presença do passageiro e que o óbito é do passageiro, né? E o piloto em si ali tem lesões, mas não tão graves assim. Gederson, Patrícia aqui, bom dia. Me chama a atenção também uma curiosidade. Essas colisões envolvendo motos necessariamente estão todas envolvendo um segundo veículo, seja uma segunda moto, ou um carro, um ônibus, um caminhão? Não necessariamente, Patrícia. Nós temos sinistros, por exemplo, muitos sinistros, aliás, de moto com objeto fixo. É quando o motociclista ali ele se desequilibra, está em excesso de velocidade, perde o eixo de uma conversão e acaba colidindo com um poste, eventualmente com um muro. A gente já teve casos de sinistro de motociclista colidindo com um animal também, né? E veio a óbito, bateu num boi, por exemplo. E queda que não envolve necessariamente uma colisão. Então a gente também tem queda ali, desequilibrei, passei no óleo, passei numa pedra ali, numa conversão, desequilibrei, e isso também infelizmente tira vidas aí de motociclistas. Gederson, e esses dados envolvem aí o uso de equipamentos de segurança, ou seja, eles estavam protegidos ou não? A culpa não dá, não tirando os obstáculos, é claro, né? Mas a culpa é do motociclista ou é do condutor do veículo de passeio? Como é que funciona? Nós não temos esse recorte, né, sobre o uso de equipamento de segurança, mas no Comitê de Preservação da Vida no Trânsito temos discutido isso, e até o Brandão, né, que é da Polícia Científica, ele sempre traz contribuições muito técnicas ali desse olhar da perícia, né, e ele trouxe um dado importante que tem se repetido em cenários, né, em que a perícia está presente ali. O condutor está, ou o passageiro que seja, né, o usuário da motocicleta, ele estava de capacete, mas estava sem a cinta jugular, né, aquela que a gente prende debaixo do queixo, devidamente afivelada, e aí o corpo, né, daquela vítima ali, quando é periciado, você observa poucas lesões aparentes, mas uma lesão grave no crânio. Então, se o capacete estivesse devidamente afivelado, a gente quer acreditar, né, que talvez aquele sinistro não teria tido resultado morte. Então, não basta usar o capacete,
tem que afivelar adequadamente, porque senão em um sinistro, em uma colisão, uma queda, esse capacete acaba saindo da cabeça do motociclista e as lesões no crânio são as principais causas de morte de motociclista. Gérison, isso é surpreendente, essa informação. Sim, para nós também no comitê agregou muito, né? Até para direcionar as nossas ações educativas aqui e para dialogar mesmo, como nós estamos fazendo agora, sensibilizando o motociclista a não só usar o capacete, mas afivelá-lo de maneira adequada. Eu não sou motociclista, mas assim, qual é a lógica de você botar o capacete e não apertá-lo? Pois é, às vezes, principalmente quem trabalha, né, quer tirar o capacete rapidamente ali, sem precisar ficar abrindo, fechando, mas esses segundos ali que talvez ele ganhe, a gente tem visto que tem significado vidas perdidas no trânsito. É a mesma coisa que você puxar o cinto e não afivelá-lo, né? Exatamente. E tem gente que faz isso, tá? Tá, eu sei. Fernanda, a gente vê em fiscalização ali, taxista também, eventualmente, né? Que só para não ficar apitando, coloca o cinto ali e passa o cinto por trás, ou deixa só a diagonal ali por cima. Não faz o menor sentido. Gérison, eu já vi um acidente com um motociclista, foi até na Terceira Ponte isso, em que ele estava com o telefone celular dentro do capacete. E isso acabou causando um ferimento no ouvido dele. Vocês percebem muito isso? Sim, e é bom dizer que isso é uma infração de trânsito, né? Uma infração de natureza média prevista no CTB e tem sido comum, né? Motociclistas fazerem isso, colocar o capacete um pouco mais folgado e insere o celular ali na lateral, né, na bochecha ali, para que ele consiga utilizar o celular enquanto conduz. Isso tira o foco, se o celular der uma desequilibrada ali, ele vai tentar segurar o celular, vai soltar o guidão. Então, são riscos aí que aumentam, né, também a chance dele se envolver em um acidente, em um sinistro de trânsito. E essas ocorrências mais graves, as fatais, elas estão aonde? Em avenidas, em estradas de chão, em rodovias? Nós temos observado um aumento significativo dessas ocorrências no interior do estado, tá? E também principalmente em rodovias estaduais, algumas também em rodovias federais, mas principalmente em rodovias estaduais. E até há um fenômeno interessante, né? O estado tem investido muito na melhoria da qualidade das vias. E então, quando você pega aquela estrada ali usada para escoamento, por exemplo, de produção agrícola, e você asfalta ela, pavimenta ela, geralmente isso não vem associado com a fiscalização eletrônica. Então, o usuário daquela via que antes, né, diminuía a velocidade porque tinha buraco, não tinha qualidade do pavimento, agora anda sem capacete, que infelizmente é uma cultura de municípios do interior do estado, e com uma velocidade maior porque o pavimento está melhor. E isso também tem causado, por exemplo, essas colisões com objeto fixo. Bate na cerca, bate no poste, bate no gado e perde a vida. Entendido. Ô Gélia, só uma outra informação. Esse que é o carona, né, da moto. Tem alguma relação aí com o transporte aplicativo de moto? Eu não tenho esse dado estatístico, mas uma percepção que sim, tem aumentado, né, o número de sinistros de trânsito com esses transportadores, até porque o volume do serviço, né, a gente percebe que tem crescido cada vez mais. E esses dias, eu mesmo voltando para casa, presenciei um sinistro nesse sentido aqui, praticamente na frente do Detran. Um motorista de aplicativo ali, um motociclista, ele tentou passar entre uma carreta e um ônibus, né? Tinha uma fila de 4 motociclistas, os 4 pararam porque viram que não dava, o espaço não era suficiente, mas ele com a passageira tentou passar e aí a moto ficou presa entre a roda da carreta, assim, e ele e a passageira foram para o chão. A passageira precisou de atendimento médico, acho que quebrou o pé, teve uma lesão aparentemente grave ali. Aí, levando em consideração o aumento desse tipo de transporte, né, de passageiros, por aplicativo também, do moto, né, esse aumento aí de casos de mortes envolvendo motociclistas, ele é proporcional à frota? Porque também houve uma explosão, né, de motocicletas no mercado? Sim, é proporcional, inclusive
existem, né, linhas de crédito facilitadas para aquisição de motocicletas, de bicicletas elétricas. É um veículo que é mais barato, né? Então, para aquele condutor recém-habilitado que talvez não tenha dinheiro para comprar um carro, é mais fácil para ele comprar uma moto. Ainda tem essa questão do mercado de trabalho, né, para entregas e transporte de pessoas. A lei foi alterada, reduzindo a idade mínima para 18 anos. Todos esses fatores influenciam no crescimento da frota, na maior presença de pessoas exercendo essas atividades profissionais. E um dado interessante é que nós tivemos um aumento de 2025 para 2026, considerando a data de ontem, né, nesse monitoramento diário, de 26 mortes no trânsito envolvendo motociclistas aqui no estado do Espírito Santo, um número muito negativo. E o aumento total, né, de mortes no trânsito no mesmo período é de 19, ou seja, a gente tem mais mortes no trânsito de motociclistas do que a diferença do ano passado para esse ano em mortes no trânsito, absolutamente. Esse é o modal que puxa para cima, de fato, as mortes no trânsito aqui no estado. Os dados até 11 de agosto, inclusive, dão 330, não é isso? Eu já puxei o dado até 12 de agosto, né? São, em 2026, no nosso monitoramento diário aqui do comitê, né? Esse é boletim interno, que esses dados às vezes vão sendo requalificados. Então, eles dão diferença do que a gente já tem publicado no observatório, tá? Então, 351 mortes de motocicletas, mortes de motociclistas, né? E passageiros. Em 2026, no mesmo período, até 12 de agosto de 2025, 325, um aumento de 8%, em números absolutos, 26 mortes a mais. 351 esse ano. Até 12 de agosto, isso aí, até 12 de agosto de 2026. E no mesmo período, de janeiro até 12 de agosto do ano passado, 326. 325, um aumento de 8%. O que dá, assim, a grosso modo, né, falando em média mensal, 43 pessoas perdem a vida em motocicletas por mês aqui no Espírito Santo. Isso é mais de um por dia. Mais que um por dia. E assim, se as pessoas não conseguirem entender isso, gente, isso é um Boeing 787. Caindo assim, ó. Matando todo mundo também, né? Gederson, o que está faltando aí para conscientizar esses motociclistas? Eu queria até exibir uns áudios, olha, porque os ouvintes estão contribuindo e eles dizem que não é só culpa do motociclista, não, tá? Que o veículo de passeio que está transitando também é muito imprudente com a moto. Vamos ouvir alguns deles aqui, ó. Vamos lá, o primeiro aqui é o Vander Koch, Fernanda. Bom dia, Vander Koch de André Carmone. A questão desse acidente aí é a quantidade de motos. Os aplicativos aí, todo mundo tem que trabalhar e tem mesmo, entendeu? Mas se tivesse um transporte de qualidade, superfície, qualquer coisa nesse sentido, trem, sei lá, para que o usuário chegasse mais rápido ao seu destino. Concordo. E aí, Gederson? A gente, Fernanda, faz essa mesma avaliação, né? Nós não pensamos que o motociclista, ou a mesma leitura que nós fazemos para o usuário da bicicleta elétrica, por exemplo, é um inimigo, é um grande culpado ali. Na verdade, nós temos um crescimento, um boom, como nós comentamos aqui, no uso desse modal, né? E é preciso mudar o comportamento das pessoas, trazer educação para o trânsito, falar sobre segurança, como esse dado, né, que nós trouxemos aqui, essa percepção, aliás, do uso adequado do capacete, devidamente afivelado, né? E é bom dizer, nós mencionamos aqui que uma morte, né, no trânsito por dia de motociclista. Basta que um motociclista ele tem uma atitude totalmente irresponsável ali, ou que um condutor de um outro modal desrespeite de maneira violenta, vou usar essa expressão, no trânsito, o compartilhamento com o motociclista, para que essa morte ocorra. Então, ainda que, né, numa frota aí de centenas de milhares, ou talvez de milhões de motocicletas, a gente vai precisar ter uma mudança de comportamento geral da sociedade, aprender a usar o trânsito como um espaço compartilhado. Eu sempre gosto de dizer que todo mundo sai de casa com diversas missões. Eu tenho que trabalhar, tenho que dar entrevista para a CBN, tenho que ir numa reunião. Mas
todos têm uma missão em comum, que é voltar para casa no final do dia. Se a gente focar nessa missão, as outras ali a gente vai fazer com mais calma, de maneira menos atropelada, para que a gente consiga voltar para os nossos entes queridos no final do dia. É isso. Olha, alguns ouvintes aqui contribuem. O perfil Locação está me dizendo o seguinte: o motociclista de aplicativo, ele fica assim, mexendo muito no celular enquanto pilota, não é só ouvindo a mensagem não, Patrícia. E isso vem causando acidentes. O JC, ele está me dizendo o seguinte: olha, não vamos culpar só as motos, tá? Ele diz que tem 69 anos e nunca sofreu um acidente de trânsito, já caiu algumas vezes, nada grave. E ele diz que há uma irresponsabilidade no motociclista jovem. Temos mais um áudio aí chegando com o Adalberto, daqui a pouquinho, então? Vamos lá. O Giovanni está falando um pouquinho sobre faixas exclusivas, não é isso? Não, perdão. Ele dando só bom dia aqui. Isso. E tem um outro ouvinte fazendo o seguinte relato: eu sofri um acidente de moto na entrada do aeroporto, imprudência de um motorista que cruzou na frente da moto e me derrubou. Eu precisei voltar pilotando para Colatina depois de ser atendido pelo SAMU. Depois disso, eu nunca mais viajei de moto. Esse ficou assustado, né? Gederson. Vamos pro repórter CBN, Gederson, e a gente volta já? Voltamos já, hein? Tá bom. Estou de volta com o nosso CBN Vitória e a participação ao vivo do Gederson Lobato. Ele é gerente de fiscalização de trânsito do Detran. Ele traz números estarrecedores sobre mortes de motociclistas ou de carona de motociclista aqui no Espírito Santo, e o recorte é este ano. 351 pessoas perderam a vida porque pilotavam ou estavam na carona de uma moto aqui no estado. Esse número é 8% superior ao dado de 2025. E o Gederson trouxe um outro dado ainda importante. A perícia vem apontando aí nas reuniões do Conselho Estadual de Trânsito que o motociclista que morre, ele geralmente não está com o capacete afivelado. Não é isso, Gederson? Isso mesmo, né? É um dado importante compartilhado pela perícia, uma percepção deles, né, que isso tem se repetido em cenas de sinistros fatais. Isso. E aí os ouvintes de alguma forma contribuem com esse debate, sempre assim, né, Gederson? Você sabe que eles estão no trânsito também, né, e conversam conosco. O Lenaldo, por exemplo, está dizendo que nos Estados Unidos capacete não é obrigatório, mas que as pessoas usam por estratégia de segurança. Alguns estados, né, dos Estados Unidos, eles têm uma legislação em que o condutor ali, ele precisa manter um seguro, né, então ele não vai gerar nenhum prejuízo para o sistema de saúde, né, então dentro desse conceito de liberdade ele pode deixar de usar o capacete desde que o seguro de vida e de saúde dele esteja em dia, né, e aí a gente tem algumas cidades praianas lá que a pessoa de fato não usa o capacete de segurança, mas aqui no Brasil, os dados aí indicam, né, que cada vez mais a gente precisa fortalecer o uso e o uso adequado do capacete de segurança. A Lorena está sugerindo a criação de corredores de moto como tem em São Paulo. Isso, nós já participamos, Fernanda, de alguns debates, tá, sobre esses corredores. Inclusive a iniciativa Bloomberg fez uma auditoria externa, né, nas regiões ali do ABC Paulista, onde foi implantada a faixa exclusiva para motociclista, e de maneira geral o resultado trouxe um aumento, tá, nos sinistros de trânsito nessas faixas. Então é uma sinalização experimental, a gente tem acompanhado estudos, né, sobre essa implantação e debatido aqui também sobre a viabilidade de implantar aqui no estado, né? Mas com muita responsabilidade, porque existem fatores que precisam ser associados à faixa exclusiva para que os números não sejam negativos no final das contas. Porque quando você implanta a faixa exclusiva, o motociclista ele acaba tendo um senso de pertencimento dessa faixa, e ele tem uma velocidade cerca de 20% maior do que a velocidade praticada naquela via na faixa exclusiva. E velocidade maior tende a ser sinônimo de mais sinistro de trânsito. O Luciano, por exemplo, ele está dando... ele citou 2 casos de acidentes que ocorreram no bairro dele, tá? E ele disse que em ambos, né? Um era meio fio, o outro era acidente com quebra-mola, enfim. Ele fala sobre o excesso também de velocidade dos motociclistas. Isso, né? Colisão com meio fio ou com quebra-mola geralmente está associado
ao excesso de velocidade. A gente tem até discutido isso sobre as próprias plataformas, né, de entrega que às vezes bonificam o entregador que entrega mais rápido. E isso vai de maneira contrária, né, à segurança viária. Então, a gente tem debatido isso também para reduzir a velocidade de maneira geral. Isso reduz a gravidade das lesões e a chance de um acidente de trânsito. E o Gladson resume todo o sentimento nosso aqui, Gederson. Tipo, se não tiver multa, não vão freá-los. Sempre que a gente fala de segurança viária, a gente tem que trabalhar nos 3 pilares, tá, Fernando? Não é só a multa, né? Então, são 3 pilares. As vias precisam ser seguras, né, no pilar da engenharia. A educação para o trânsito, desde, né, de a primeira infância ali, já falar, preparar as pessoas, porque as crianças já estão no trânsito também, e o esforço legal no aspecto da fiscalização. E o Detran tem trabalhado nesses 3 pilares aí para tentar trazer cada vez mais segurança para o cidadão capixaba. Inclusive, né, o índice de atropelamento teve redução de 4,9%, o índice de sinistros fatais com ciclistas teve redução de 20%, a Grande Vitória teve redução em todos os municípios, mas ainda temos a dificuldade com o modal dos motociclistas, né, sem rotulá-los como culpados. Isso ainda tem puxado os indicadores para cima aqui no estado. Queria te agradecer pela participação aqui conosco, hein? É sempre um prazer e uma alegria.